Queridos irmãos, abramos nossa Bíblia novamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Vamos ler uma vez mais desde o verso 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si sobre quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Vamos orar. Amado Pai, mais uma vez apresentamos com reverência e expectativa as Tuas Escrituras abertas diante de nós. Nós as colocamos nas Tuas próprias mãos, para que pelo Teu Espírito Santo nós sejamos capazes de compreendê-las, não apenas com nossas mentes, mas com os nossos corações. Por isso nos ajuda, nos habilita, toma o Senhor mesmo o governo desse tempo de comunhão e usa-o para a edificação, o consolo, a restauração, a convicção da Tua igreja. Assim nós te pedimos, esperando em Ti, em nome do Teu Filho, nosso Redentor. Amém. Amados irmãos, nós vamos hoje no que compete a esse tempo de participação minha no ministério da palavra, tocar na última expressão ou a última manifestação do que nós chamamos de a carne no círculo íntimo do Senhor. Algumas ideias iniciais para nós então seguirmos com o ponto central de hoje é que nós vimos que nosso Senhor, nesse tempo que para Ele representavam 2 coisas aparentemente irreconciliáveis, Ele estava com seu coração cheio de angústia, sabendo que a poucas horas Ele viveria a hora, como João a descreve, a hora para a qual Ele veio, tomaria o cálice que o seu Pai lhe deu para beber. Tão consciente disso, nosso amado Senhor estava, seu coração, sem dúvida, cheio do significado, da dor desta separação,
Por outro lado, nós também vemos que o nosso Senhor está ansioso por esta última Páscoa com os seus, por tudo o que ela iria significar. Então, ao mesmo tempo, nós estamos vendo angústia e dor em função de algo que está há horas de se cumprir na vida do nosso Senhor e que Ele conhecia tão bem. Por outro lado, esse coração de amor, de gozo inclusive, podemos afirmar, de estar com seus discípulos, de instituir essa que é a sua mesa, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, requisitando aos seus discípulos, conforme a narrativa exclusiva de Lucas, entre todos os 4 evangelistas, para que eles façam isso em memória. Anamnesis é a palavra, recordação. Não se distraiam, façam isso em memória de mim. O significado da pessoa e obra do nosso Senhor na mesa do Senhor. Quão privilegiados nós somos de podermos celebrar isso vez após vez, semana após semana. Então, nosso Senhor está vivendo este tempo. O que acontece aqui agora nesse círculo íntimo? 3 manifestações sérias da vida da carne. A primeira delas, já comentamos, manifesta na pessoa de Judas. A mão do traidor está comigo à mesa. Nós já citamos João 13, que dá uma cronologia exata. O texto de Mateus e de Lucas não nos ajuda muito nesse sentido, de estabelecer uma cronologia exata, mas João estabelece. Então aquela ceia pascal se encerra. Antes de encerrar-se, nosso Senhor oferece aquele bocado molhado para Judas. Ele se retira logo e era noite, como João registra. Então, a partir daí, é que o Senhor então toma um pão dentre os pães asmos que ali estava e institui essa nova celebração, a mesa do Senhor ou a ceia do Senhor. Então, o que nós vimos relacionado à pessoa de Judas? Qual é a manifestação da carne no círculo íntimo do Senhor? Aqueles para os quais ele se entregou basicamente 3 anos e meio. Para alguns menos, para alguns mais, cronologicamente falando. Primeiro foram chamados alguns, depois foram chamados outros, mas basicamente 3 anos e meio, o Senhor está dedicado como esse fiel pastor, bispo, com letras maiúsculas, para então apacentá-los, cuidar deles, falar com eles, colocar sobretudo as palavras do Pai no coração deles, para que então, depois, quando ele ressuscitasse, ascendesse, derramasse o Espírito Santo, então essas palavras se tornariam vivas no coração deles, os olhos seriam abertos, as realidades espirituais seriam experimentadas. Até mesmo quando examinarmos o nosso foco de hoje a respeito da autoconfiança em Pedro, nós vamos ver que esse que está aí, tão confiante em si mesmo, é levado ao fim de si mesmo, encontrado pelo Senhor, pessoalmente, primeiro, junto aos discípulos, depois, e finalmente, lá em João 21, às margens do Mar da Galileia, esperando por eles naquela pesca, para então restaurar completamente, tanto pessoalmente, naquele primeiro encontro, que é mencionado por Lucas no capítulo 24, mas nada é descrito sobre esse encontro, uma restauração pessoal, íntima, oculta, secreta entre o Senhor e aquele que o negou, seu amado discípulo, Pedro. Então ele restaura a Pedro pessoalmente e depois restaura a Pedro ministerialmente. É o que nós temos em João 21. 2 ocasiões magníficas e que se completam. Nós talvez tenhamos tempo de entrar um pouco mais nisso hoje. Então, temos uma primeira expressão dessa traição no círculo mais íntimo do Senhor. E como já vimos, não vamos voltar aos detalhes, mas quando precisamos ouvir aquela admoestação de Paulo em 1 Coríntios 11, falando na mesa do Senhor, quando estivermos diante da mesa do Senhor. Examine-se, pois, o homem. Para que nós saibamos, meus irmãos, que é imensurável o privilégio que temos de estar em torno da mesa do Senhor. Porque naturalmente falando, até mesmo podemos dizer intrinsecamente falando, sem dúvida, há um Judas em cada um de nós, capaz de trair o Senhor.
E lembra que nós citamos aquele texto que lemos há uns dias atrás, né? Inclusive pela pressão intensa da atmosfera antagônica àquilo que é do Senhor. Como disse aquele irmão, nós seríamos tentados, provados agudamente para trairmos a Deus e desistirmos de nossas sinceras orações. Essa palavra não é para o mundo não tem realidade dessas coisas. Essa palavra é para a igreja do Senhor, é para cada um de nós. Então, muito impressionante a maneira como Lucas reúne essas três narrativas. Aliás, ele faz muito assim nos seus evangelhos. Ele não tem tanta preocupação ou pouca preocupação com o tema cronológico. Ele reúne eventos, e às vezes mais de uma vez. Por exemplo, a parábola da candeia ele cita 2 vezes. O único que faz isso. Cita em uma ocasião ali, em Lucas 8, em outra ocasião mais à frente, porque ele quer reunir aquelas passagens com uma finalidade específica. Você compreende? Então é isso que está acontecendo aqui também. Temos 3 parágrafos, podemos dizer aí, com 3 manifestações específicas da carne, da vida da carne, no círculo mais íntimo do nosso Senhor Jesus. Isso então fala tremendamente a nós, porque nós somos o círculo mais íntimo do nosso Senhor. A sua igreja, aqueles que o meu Pai me deu, palavras dele. Isso que meu Pai me deu, aquilo que meu Pai me deu, é maior do que tudo. Das mãos de meu Pai, ninguém pode arrebatar. São minhas ovelhas, elas ouvem minha voz, elas não seguem a voz de estranhos. Eu dou a elas a vida eterna, jamais perecerão. Esse é o círculo íntimo do Senhor. Que palavras maravilhosas. Mas, irmãos, quando contrastamos isso com essa tríplice cena que nós estamos vendo aí, é tão triste. Porque é aí, nesse círculo íntimo, que estão essas coisas. Então já falamos sobre a traição, já falamos sobre a segunda cena, e a segunda cena é com os discípulos, também muito impressionante, porque há 6 meses atrás isso já tinha acontecido, a mesmíssima questão, qual deles parecia ser o maior. E levantou-se entre eles uma discussão, para quem sabe chegar a uma conclusão, né? Então nosso Senhor repreendeu-os, como nós vimos aqui, de forma que nos impressiona também, por vários motivos, todos os versículos, desde o verso 27 ao 30, nessa sessão, se você tem aberto aí. Cada verso é impressionante. Primeiro o Senhor faz uma comparação contundente ao coração deles. Ele está dizendo, vamos buscar parafrasear com toda a reverência o nosso Senhor. Ele está dizendo, vocês estão assentados à mesa, e eu estou servindo vocês. E não foi o que ele fez nessa última Páscoa? E mesmo quando ele instituiu a nova aliança nessa mesa, não foi o que ele continuou fazendo? Tomai e comei, isto é meu corpo, bebei dele todos, com relação ao cálice. Ele está servindo a eles. Então ele está dizendo, vocês estão assentados à mesa, e eu, entre vós, sou como quem serve. Mas, diante dessa colocação, ele fez uma pergunta. E a pergunta foi, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem serve? E ele mesmo responde com uma pergunta retórica, né? Ele diz, não é quem está assentado à mesa? Então ele está dizendo, vocês são os, entre aspas, maiores. E eu sou o menor entre todos vocês. Porque eu sou entre vós como quem serve. Mas no reino de Deus, a avaliação não é feita como aquela que eles pensaram. Então, quando ele é tão contundente com eles, dizendo, entre vocês eu sou como quem serve, claro, irmãos, na lógica do que foi dito, ele está dizendo, entre vocês eu sou o menor. Eu sou o garçom. E vocês são os que estão sendo servidos. Mas no reino de Deus, a avaliação é assim. O maior é quem serve. Essa é a primeira coisa. E o que ele diz na sequência? Tão doce e tão profundo. Ao mesmo tempo, tratando de repreendê-los, docilmente, gentilmente, cheio de amor. Ele vai então louvá-los. Meus irmãos, eles estavam discutindo preeminência e supremacia. E nosso Senhor vai dizer, vocês são aqueles, ou são estes, que têm permanecido comigo nas minhas provações.
Não é maravilhoso? É um imenso elogio para aqueles discípulos. E o Senhor reconhece assim. Ele sabe de todas as fraquezas deles. Olha o que ele disse para Pedro em seguida. Pedro não sabia das suas fraquezas. O Senhor sabia das fraquezas de Pedro, não é? Mas antes que cheguemos lá, o que foi que ele disse? São basicamente 3 anos e meio. Quantas provas! De todos os lados eu fui provado, não apenas no deserto pelo próprio diabo, mas a partir dali, muito provado. Autoridades religiosos, sábios da época, não é? Políticos, herodianos. Mas vocês têm permanecido comigo nas minhas tentações, nas minhas provações. Que palavras, meus amados irmãos. E ainda, como falamos, seguindo ainda o texto, ele vai dizer, como meu pai me confiou um reino. E como confiou? Pois sobre os ombros dele, esse reino, eu também vou-lo confio. Outras tremendas palavras. E que mais nós temos aí no texto? Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Comunhão plena, total, íntima, na minha mesa, no meu reino. Veja essas palavras, meus irmãos. E mais, ainda não terminou. E vos assentareis em tronos. Meus amados irmãos, é quase que incompreensível essas palavras. Se olharmos o que o Senhor está dizendo e para quem Ele está dizendo, não é? Mas o fato é o que Ele disse plenamente se cumprirá naquele dia, quando Ele retornar, seus pés tocarem os montes das oliveiras e Ele proporcionar ao remanescente de Israel uma revelação particular de aquele a quem traspassar. E onde estarão esses do círculo íntimo? E vós vos assentareis em tronos, para julgarem as 12 tribos de Israel. E isso se cumprirá literalmente. Essas palavras não podem ser espiritualizadas. Então, aí estamos. Vamos seguir agora para o quadro central do nosso encargo nessa noite. Não parece também, olhe para a sua Bíblia, por favor, uma vez mais. Olhe o verso 31. Não parece impressionante que imediatamente depois do Senhor falar sobre permanecer com Ele nas tentações, o Pai confiar um reino e Ele confiá-lo aos seus, comerem e beberem na sua mesa, sentarem em tronos, numa sequência, nós temos aqui Simão, Simão. Chamando a atenção primeiro do Simão, mas preste atenção. Eis que Satanás vos. Então não foi exatamente um momento íntimo com Simão, não. O Senhor está diante de todos. Só que ele chama atenção especial para o Simão, com um duplo chamamento, dentre os 7 que há na Bíblia, que tem significados interessantes. Dentre eles, chamaram uma atenção muito especial. Assim como no Evangelho de João, o Senhor diz, em verdade, não é? 2 vezes. Chamando então atenção muito especial para o que ele vai dizer. Por isso ele diz, em verdade, eu vos digo. Então aqui basicamente, uma das ideias é essa, Simão, Simão. Estão chamando uma sonora e solene atenção de Simão. Mas ele diz, Satanás vos reclamou. Algumas coisas importantes aqui, meus irmãos. Primeiro, a nota geral dos versos que iremos estudar aqui até o verso 31 a 34. Se nós temos em Judas a manifestação da vida da carne em termos de traição, se temos nos discípulos a manifestação da vida da carne em termos de busca por supremacia, preeminência, nós temos em Simão a manifestação da carne em termos de autoconfiança. Meus irmãos, o primeiro motivo do Senhor chamar a atenção nesse verso de Simão e então mencionar todos eles nesse vos, não perca isso aí, é muito importante. Vos reclamou a todos vocês, todos que estavam ali. Judas já tinha se retirado, não é? Aquele que é chamado de o filho do diabo. 11 estavam ali. E o Senhor vai dizer, Satanás reclamou a vocês todos.
Um erudito vai interpretar essa frase assim, indo ao verbo na língua original, reclamou, como você tem aí na sua Bíblia. A ideia é não apenas pedir algo, há um outro verbo na língua grega para se pedir algo, que significa pedir simplesmente. Aqui é uma outra palavra. Significa não apenas pedir, significa obter algo mediante permissão. Você ouviu bem? Simão, Satanás obteve algo com a minha permissão, porque ele não pode obter nada sem a permissão do Senhor. Não precisamos ilustrar além de citar o livro de Jó, não é? Que todos conhecem. Então, olha a força dessas palavras. Simão, Satanás vos obteve, mediante a minha permissão, para vos joeirar. Também uma palavra específica. Fala daquela pá que era usada para separar a casca do grão dos cereais. Quando o cereal estava maduro, a casca estava se rompendo, ela era então trilhada, como se chama, né? Trilhar significa isso, separar a casca do grão. Então ela era abanada, joeirada, peneirada. Então esse peneirar, ou às vezes com a própria peneira assim para cima, não é? Ou às vezes usando um abano. Então ele está dizendo, Satanás vos obteve. Um puritano, se não me engano, foi John Trapp, um puritano. Ele disse assim, o Senhor usa o seu abano para separar a casca do grão em nossas vidas. Lembra do que João Batista disse sobre ele? A sua pá ele a tem na mão, ele a limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no lagar, e então a palha será deixada de lado. Não é assim? Então ele diz, esse puritano, o Senhor usa o seu abano para separar a palha do grão em nossas vidas. Daquilo que é natural, daquilo que é espiritual, daquilo que pertence daquilo que é celestial, daquilo que é terreno, trilhando nossas vidas, para que avancemos com Ele, para o nosso aperfeiçoamento. Mas então ele diz assim, mas Satanás usa o seu abano para levar junto a palha e o grão, e o trigo. Então essa é a ideia aí. Satanás vos obteve, eu permiti que ele vos obtivesse, para vos joeirar. Se nós pararmos aí, meus irmãos, aí estava decretado o fim desses discípulos. E aí também estaria decretado o nosso fim, se fosse assim. Mas o verso não terminou aí. Ele vai dizer, mas eu roguei por ti. Agora ele especifica, o ti, pessoal. Satanás reclamou e obteve, mediante permissão do Senhor, a todos. E obviamente o Senhor rogou por todos. Como nós sabemos? João 17. Não rogo pelo mundo, mas rogo pelos que me deste do mundo, porque eles são teus. Então certamente o Senhor rogou por todos, senão todos estariam exterminados, né? Mas há uma preocupação particular com Simão. O motivo é claro, não é? Ele estava há momentos de negar que conhece Jesus 3 vezes. Não foi assim? Uma experiência horrível, que os evangelistas não têm outra palavra para descrever, senão quando o Senhor sai daquela casa do sumo sacerdote, onde ele estava sendo arguído, certamente num ambiente superior, e Pedro está no pátio, naquela fogueira. Estava frio, ele entrou com João. João tinha como que um habeas corpus ali. Segundo alguns dizem, João era conhecido do sumo sacerdote, conseguiu uma entrada ali, naquele pátio. Simão estava lá aquentando fogo. Nosso Senhor sai desse momento final de julgamento, já manietado, para ser entregue, para ser açoitado, e diz que ele simplesmente fixa os seus olhos em Pedro. Sem nenhuma palavra, eles estavam longe um do outro. E é dito então que ele sai, Pedro sai e chora amargamente. A ideia ali é, ele chora copiosamente. Segundo outros eruditos vão nos dizer, olha isso, não apenas ele saiu em lágrimas e foi chorar em um canto, mas a ideia é, ele deliberadamente se escondeu
para se derramar em lágrimas incontidas, soluçantes. Ele se retirou ocultamente para se derramar em lágrimas. Eu estou acabado. Neguei aquele que me ama. Neguei aquele de quem eu disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Neguei aquele de quem eu disse: Para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Tudo isso irá acontecer daqui a algumas horas. Então Satanás vos obteve com a minha permissão para vos joerar, como se joeira o trigo. Mas eu roguei especialmente por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pensemos nisso, meus amados irmãos. Primeiro, nosso Senhor antecipou a sua intercessão à negação de Pedro. Pense sobre isso, irmão. Quão maravilhoso isso é. Lembra quando nós estudamos sobre as visitas de Deus a Abraão? Você se lembra que na 7ª visita, quando o Senhor o visita na pessoa de Melquisedeque, explicado em Hebreus 7, quem ele é, sem dúvida uma cristofania, Melquisedeque se antecipa ao rei de Sodoma, que iria oferecer para Abraão os despojos da guerra que Abraão venceu com aqueles homens. Então, digamos, ele queria abençoar Abraão, não é? Mas Melquisedeque se antecipa e abençoa Abraão, de tal modo que fica claro para Abraão, e diz: bendito seja Abraão pelo Deus do céu. Por isso, quando o rei se aproxima, dizendo: pode ficar com tudo, você venceu essa guerra. Então Abraão vai dizer: fique tudo com você. Não quero nenhuma correia de sandália, para que ninguém possa dizer: eu abençoei a Abraão. Será que Abraão é orgulhoso? Será? Claro que não. Ele ouviu desse rei de Salém, rei de justiça, rei de paz, Melquisedeque, expressão do próprio Senhor numa cristofania, que Abraão era bendito, abençoado do Deus do céu. Não é maravilhoso? Então, meus irmãos, a mesma coisa está acontecendo aqui. Veja, antes que Pedro negue o Senhor, o que é que nós temos? Eu roguei por ti. Maravilhoso. Segunda coisa, ainda aí. Que pensamento maravilhoso é para nós sabermos que as próprias fraquezas da nossa carne são os motivos para a intercessão do nosso Senhor. O que é que você acha, irmão? Você tem reconhecido fraquezas na sua carne? Tomara que tenha, porque essa é uma vida cristã normal. O que esse texto tem para nos dizer? Que as próprias fraquezas da nossa carne, repetindo, se tornam motivos para a intercessão celestial do nosso Senhor Jesus. E por quê? Porque Ele vive sempre para interceder por nós. E é aí que Ele está, o fiel sumo sacerdote. Não é um pensamento maravilhoso? Mais uma coisa ainda, relacionado ao verso 31, ainda estamos aí. Quando nosso Senhor usa o termo Simão, aliás, 2 vezes aqui, como vimos, certamente Ele está chamando a atenção do Simão para aquilo que o Simão ouviu no primeiro encontro deles. E você sabe algo desse primeiro encontro, com certeza. Está narrado em João capítulo 1. Quando André, o irmão de Simão Pedro, que era discípulo de João Batista, ele vai buscar André e João, o evangelista, depois de verem que João Batista aponta o seu dedo para o Cordeiro de Deus e diz: aí ele está. Todos aqueles cordeiros eram figura dele, eis o Cordeiro de Deus. Então eles passam a seguir o Senhor, André e João.
o evangelista. E é dito que André vai procurar o seu irmão, Simão. E nós temos aquela maravilhosa narrativa. Simples e maravilhosa. Imagine o André trazendo o irmão dele. Que irmão maravilhoso esse, não é? Acho que todos nós queríamos ter um irmão assim, né? Pegou nos braços do André, do Simão, e levou o Simão para Jesus. E João vai registrar assim: e o Senhor Jesus olhou para ele. Olhou para ele. A história de Pedro com o Senhor, na narrativa dos evangelhos, começa com um olhar e termina com outro olhar. Não é? O primeiro olhar em João 1, o último olhar quando ele sai da casa onde ele estava sendo traído. Então é dito que ele olhou para Pedro, no caso aí era o Simão ainda, e o que ele diz mesmo? Tu és Simão, o filho de João. Tu és Simão, o filho do João. Tu serás chamado Cefas, pedra, ou pedregulho, melhor ainda a palavra, já que a rocha é Ele mesmo, nosso Senhor. Tu serás chamado uma pedra, Cefas. Então João ainda continua assim, que quer dizer Pedro, não é? Então, Simão, Simão. Imagine quando ele ouve isso. Como dissemos, foi a primeira coisa que ele ouviu dos lábios do Senhor. Tu és Simão. O que isso fala para nós? Simão fala simplesmente daquilo que esse homem era em si mesmo. O Simão, o filho do João. O que ele era em si mesmo? Cheio de autoconfiança. Além de outras coisas mais. Intempestivo, aquele que consegue abrir sua boca e tem palavras até no monte da transfiguração. Aquele que chama o Senhor de lado e diz, tem compaixão de ti, Senhor. Cruz não, o Senhor de modo nenhum vai para lá. Messias é destinado a ir para o trono, não para a cruz. Né? Então esse é o Simão, sobretudo autoconfiante. Simão, Simão. O que você é em você mesmo. Mas depois, ainda não chegamos lá, no último verso, no 34, depois que ele afirma então no verso 33 a sua autoconfiança, o Senhor Jesus lhe diz, eu afirmo a você, afirmo-te, Pedro. Por que será que o Senhor não disse Simão? Por que será que ele disse Pedro? Mais uma vez, o contraste. Aquilo que nós vimos lá no início. Tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Porque o Senhor já tinha dito no verso 32, eu supliquei, é a palavra exata, roguei, supliquei por ti, para que não desfaleças. Então sim, apesar de toda a fragilidade da carne de Simão, apesar desse Simão ser o que ele era, especialmente tão cheio de si, tão autoconfiante. Eu irei contigo não só para a prisão, mas até para a morte. Foi o que ele disse aí. Então o Senhor reafirma o que ele já tinha ouvido lá no início. Por causa do rogo, da súplica do Senhor por ele, então ele vai dizer, eu te afirmo, Pedro. Interessante, meus amados irmãos, me parece tão profundo e solene. Se ele tivesse dito Simão, continuaria a afirmação daquilo que Simão é em si mesmo, certo? Mas como ele disse, eu te afirmo, Pedro, então está uma reafirmação daquilo que ele ouviu há 3 anos e meio atrás, que apesar do que ele era, o Senhor seguiria o seu trabalho transformador, maravilhoso, na vida do Simão. Até que realmente ele se tornasse aquilo para o que ele foi chamado. Meus irmãos, que lição maravilhosa para nós. Quem éramos nós? Nós todos, Simões. Todos nós, sem exceção. Mas ele mesmo, colocou a mão nesse barro disforme, com o mesmo propósito com o qual ele colocou sobre Simão. Qual é o propósito? Conduzindo muitos filhos à glória, para que ele se tornasse o primogênito entre muitos irmãos.
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Isso é o que quer dizer Pedro, porque foi o nome que o Senhor deu a ele. Tu serás chamado Pedro, Cefas, por causa do meu trabalho transformador em você, do qual eu não abrirei mão, apesar das tuas fraquezas. Agora preste atenção. Quando nós falamos assim, apesar de vocês, é uma expressão clara da fraqueza dos seus discípulos, assim como nós. Mas tome cuidado, irmão. É muito delicado nós parafrasearmos o nosso Senhor. É extremamente delicado. Nunca houve um homem como ele, que combina no seu coração sentimentos que para nós, naturalmente falando, é basicamente impossível. Nosso Senhor, ao mesmo tempo, pode ter uma profunda compaixão junto com uma profunda indignação. Leia Marcos 6 e você vai ver. Indignado e condoído com a dureza do coração deles. Então, é muito delicado parafrasear o nosso Senhor. Então, não me parece que em nenhum momento o nosso Senhor tenha dito algo para os seus discípulos que soasse assim: eu vou seguir com vocês porque eu chamei vocês, eu sou quem sou, para usar as palavras do Velho Testamento, né? Operando Ele, quem impedirá, certo? Mas então não podemos acrescentar o apesar de vocês, porque nosso Senhor nunca disse isso para os seus discípulos. Ele nunca se referiu assim. Apesar de vocês, tem que suportar vocês. Apesar de vocês, eu vou chegar ao final. Nunca ele disse, nunca ele disse. Então nós é que falamos, porque nós não somos o Senhor, né? Somos seus discípulos. Então nós falamos, apesar de nós. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como se peneira o trigo. Mais um item ainda nesse verso 31. Por que que o Senhor permitiu que Satanás os obtivesse? Como nós falamos que é o sentido exato dessa palavra aí. Satanás os obteve para vos peneirar. Por que o Senhor permitiu? Aqui está outro mistério maravilhoso. A própria provação deles. E essa permissão do Senhor para que Satanás os obtivesse, para prová-los, seria exatamente o meio pelo qual o Senhor iria fortalecê-los. Outra coisa maravilhosa. E não foi assim com Jó? Olha o começo do livro e olha o final do livro. A mesma coisa. Digamos que naquele livro, para usar uma figura que sempre usamos, né? Quando Satanás aponta a sua arma e atira, o tiro sai pela culatra. Não é assim? Porque aquele Jó que estava aqui num certo nível, e um bom nível de conhecimento de Deus, de tal forma que era um intercessor pela sua família, um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, tudo isso, não é? Num homem, o maior do Oriente, como é descrito. Mas ainda assim, ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. Até que chegou o ponto em que seus olhos o viram. E ele se abominava no pó e na cinza. Então, meus irmãos, assim é o trabalho transformador do nosso Senhor. E por isso ele permitiu que Satanás os obtivesse. Porque ao final, os propósitos eternos de amor do Senhor sempre triunfarão. O que foi que nós vemos no capítulo de Jó 42? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Embora eu te conhecesse só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, mais uma lição maravilhosa aí. Então vamos manter essas três coisas principais no nosso coração. Antes que Pedro negasse o Senhor nessa hora tão terrível, o Senhor intercedeu por ele. Roguei por ti. O Senhor permitiu que ele fosse obtido por Satanás para que a própria queda dele, ouça essas palavras com cuidado, viu, irmão? Porque isso não desculpa descaminhos de nenhum de nós. Não há desculpa para descaminhos, não é? Nós devemos permanecer nele.
Mas a própria queda de Pedro seria um instrumento para o fortalecimento dele e dos irmãos. Tu, porém, quando te converteres, quando vieres de volta, fortalece, fortifica, restaura os teus irmãos. É isso que ele vai fazer quando ele escreve as 2 lindas epístolas dele ao final de sua vida. Então aí está mais um elemento maravilhoso. Queda é algo doloroso, sempre, seja ela em qualquer nível. Queda, quando ofendemos o Senhor frontalmente, em especial, é muito doloroso. Mas, irmãos, que consolo sabermos que nada e ninguém é capaz de nos arrebatar das suas mãos. E de que, então, apesar desta queda, que nem mesmo ocorreria, detalhe, se não fosse quanto ao Senhor, permitido. Quanto a nós, descaminhos. Quanto ao Senhor, permitidos. Temos que colocar juntas essas 2 coisas. Juntas, porque elas andam juntas. Porque se Ele não permitir, nunca ocorrerá. Mas nós não podemos dizer que Ele incita o homem a pecar. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Ele é o Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Mas é tão lindo colocarmos essas 2 coisas juntas. Por causa de quem ele é, então, e por causa de quem nós somos. Então, a própria queda de Pedro seria o caminho pelo qual ele conheceria profundamente a graça do Senhor. Porque foi tão importante esse assunto na vida de Pedro, essa queda tão terrível, tão profunda, tão dolorosa, tão amarga, como os evangelistas registram. Porque ele conheceria essas 2 coisas, irmãos, que nós citamos aqui. Quero colocá-las de novo, mas com palavras diferentes agora. Pedro conheceria profundamente a sua própria carne. Pense nisso. Nós não podemos avançar com o Senhor se nós não conhecermos bem a nós mesmos. E como que nós conheceremos bem a nós mesmos? Quem sabe fazendo sessões de psicanálise? O que você acha? Tentando investigar nosso próprio eu, assim, olhando para dentro? Você vai chegar a lugar nenhum. Em Ti, Senhor, está o manancial da vida, e na Tua luz nós vemos a luz. O autoconhecimento, o nível de autoconhecimento que podemos ter e que teremos de nós mesmos é diretamente proporcional ao conhecimento que temos do nosso Senhor Jesus. Quanto mais a sua face gloriosa, quem Ele é, seu caráter, sua pessoa, suas obras, sua vida, sua santidade, sua misericórdia, sua beleza, seus atributos, quanto mais isso brilha diante de nós, mais nós conhecemos a Ele e conhecemos a nós. Por isso que Paulo em Filipenses 3 vai definir a verdadeira circuncisão assim: nós é que somos a verdadeira circuncisão, não é aquela que é feita na carne do homem, como um selo de aliança. A verdadeira circuncisão são aqueles que adoram a Deus no Espírito, se gloriam em Cristo Jesus. E qual é a última marca da verdadeira circuncisão? E não confiam na carne. Como que nós podemos não confiar naquilo que nós não conhecemos? Aquilo que nós não conhecemos vai nos enganar, porque nós não conhecemos. Mas se nós conhecemos a carne, então nós não confiamos na carne. Por isso adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Saberemos então que a carne gosta de preeminência, a carne gosta de supremacia, a carne gosta de ser adulada, a carne é vaidosa, a carne é arrogante, a carne é soberba. Irmãos, quando nós falamos em autoconfiança, citando o exemplo de Pedro, ontem, sem entrar em detalhes também, nós tivemos um show de autoconfiança, a partir das 2 horas da tarde. Não foi? Quem assistiu pela TV? Um show de narcisismo, prepotência, crueldade dessa pessoa que estava sendo empossada, falando do outro que estava aqui atrás dele, um anciãozinho, de maneira cruel e horrível. Prepotência, narcisismo, arrogância e crueldade. Foi um show ontem à tarde. Porque assim é o homem. E alguns têm coragem de extravasar, outros camuflam. Mas toda a carne é a mesma. O que é nascido da carne é carne.
Que o Senhor nos ajude a ver isso com clareza, meus irmãos. Porque desse veredito nenhum de nós escapa. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E porque sim, Ele plantou em nós uma nova natureza. E que sim, o Espírito triunfa sobre a carne. Nessa militância mútua, não é? Os que estão no Espírito, os que andam no Espírito, não satisfazem as cobiças da carne. Graças a Deus por isso. Mas aqui está como ela é. Simão, Simão, Satanás vos obteve com a minha permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, o intercessor celestial, assentado no trono. Simão mais do que ninguém. Simão mais do que todos os outros que estavam aí. 10 no caso. Aí. Ele estava especialmente susceptível e exposto ao perigo da autoconfiança. Tanto é que poucas horas depois aconteceria o que aconteceu. Não é? Então eu roguei por ti, porque você, Simão, está especialmente exposto ao perigo da autoconfiança. Guarde isso, irmão. Porque baseado na autoconfiança, há muitos outros tentáculos que surgem aí. Expressões da carne. Então que lindo é vermos esse verso 32, esse rogo do intercessor. Se queremos saber mais sobre isso, nós temos uma epístola inteira aos Hebreus e temos a oração de João capítulo 17, onde nosso Senhor usa essa mesma linda palavra. Eu rogo por eles. Não pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo, porque são teus. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi. Sabe, irmão, não é meu encargo hoje. Se você ler imediatamente a sequência, olha aí, verso 35 a 38. É um texto muito curioso. E não tão fácil de ser compreendido. Sabe por quê? Porque se nós entrarmos na literalidade das palavras do Senhor, nós vamos ter bastante problema. Muito. Deixa eu explicar isso rapidamente para vocês, já vamos voltar. Nosso Senhor está falando aí sobre espada. Ele está dizendo assim: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou para vocês alguma coisa? Nada, disseram eles. Então ele diz: agora quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda sua capa e compre uma. Compre uma espada. O que será que o Senhor está dizendo com isso? Será que Ele está dizendo para os 11 se armarem como um exército para se defenderem, porque a hora mais difícil está chegando? Compre uma espada. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Essa é a chave. Verso 37. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Foram rápidos, né? Já fizeram uma contabilidade ali, descobriram que tinha 2 espadas. Uma nós já sabemos de quem que era, né? Era de Pedro. Era que ele usou para decepar a orelha do servo do sumo sacerdote. Então ele diz: temos aqui 2 espadas. Aí nosso Senhor diz o quê? Basta. Essa palavra basta é repreensiva. É suficiente. Agora, irmão, o que será que ele quis dizer, então? Quem tem uma capa, vende essa capa e compra uma espada. Parece incoerente as duas coisas, não é? Então, o problema aqui, meus irmãos, é a literalidade. Vou citar um exemplo para você que vai deixar claro. Quando nosso Senhor, em Mateus 5, falando sobre o assunto do não adulterarás do Velho Testamento, o que ele diz? Se o teu olho direito te faz tropeçar, é para fazer o que com o olho mesmo? Arranca-o e lança-o de ti. E se a tua mão direita te faz tropeçar, é para fazer o que com ela? Corta e lança de ti. Você acha que Jesus está pregando automutilação? Você está vendo a questão? O livro de Deuteronômio condena a automutilação. O Senhor não está pregando a automutilação. O Senhor está pregando a radicalidade do Evangelho. Você quer realmente me seguir? Então guarde isso. Se teu olho te faz tropeçar, guarda-o. Seja radical com ele. Se tua mão é que te faz tropeçar, seja radical com ela. É isso que ele está dizendo. Então o que ele está dizendo aqui no texto que nós temos agora? Quem sabe mais à frente outro irmão possa comentar algo mais sobre ele. Mas o que está escrito aí? Já que tocamos nisso.
Nosso Senhor está dizendo, enquanto, eu comentava isso por causa de João 17, que nós estávamos citando. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi. João 17. Aí ele vai falar, mas agora, Pai, eu vou para junto de ti. Compreendeu? Então o Senhor está dizendo, essa é a hora em que ferirão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mateus 26, o contexto que nosso irmão que abriu a reunião leu aqui. Mateus 26. Vem a hora em que todos vós os escandalizareis comigo. E aí ele cita o texto de Zacarias. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, isso é Mateus 26, depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galiléia. Então essa é a ideia aqui. Ele não está dizendo para ninguém sair comprando espada no mercado, não. Ele está dizendo, agora vocês vão ficar por conta própria. Porque o pastor vai ser ferido, contado com os transgressores. E vai ser ferido e as ovelhas vão se dispersar. Aliás, no capítulo 16 de João, ele diz claramente, todos vós me abandonareis, e eu ficarei só. Aí ele diz, porém eu não estou só, meu Pai está comigo, mas todos vós sereis dispersos, e me abandonareis. Então essa é a tônica desse texto, um pouco mais difícil aqui, para compreendermos o que o Senhor está dizendo. Vamos voltar para irmos concluindo então. Próxima expressão do verso 32. Eu roguei por ti, então, a intercessão do Senhor em todos os aspectos que já falamos, a antecipação dessa intercessão maravilhosa, para que tua fé não desfaleça. Queria chamar a atenção para essa palavra também. A palavra no grego é eklaipo. Escute bem, eu estou mencionando por causa da sonoridade dela. Eklaipo. De onde vem a nossa palavra eclipse. Eu roguei por ti, para que a tua fé não se eclipse, não fique eclipsada, não desmorone. Sua fé não entre em hora de trevas sem solução. Para que a sua fé não seja eclipsada, não desfaleça. Que interessante, irmão. Algumas horas à frente ele iria negar o Senhor, como já falamos. Mas a sua fé, de Simão Pedro, guarde isso, ela não seria eclipsada. Por quê? Havia algum mérito em Pedro? Nenhum. Porque eu roguei por ti, para que tua fé não seja eclipsada. E lindo ainda o que ele diz. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Também precisamos colocar uma nota aqui, nesse termo fortalece. A hora, meus irmãos, é tão dura, não é? O Senhor falando com o seu amado Simão Pedro, tão íntimo, não é assim? Participando de tudo, basicamente, que nosso Senhor Jesus viveu. Até as cenas mais íntimas. É seu amado discípulo. E ele está usando essas palavras. Para que a tua fé não desmorone. E tu, quando voltares, quando te converteres, porque isso vai acontecer, fortifica teus irmãos. Porque o Senhor lá atrás, há 3 anos e meio, o chamou para isso. E aí quando nós vamos na epístola dele, irmão, 2 vezes, acho que seria bom nós abrirmos, por favor, vamos fazer isso e já voltamos ao texto de Lucas, rapidamente. Olhe 1 Pedro, capítulo 5, agora esse ancião, tão maravilhosamente trabalhado pelo Senhor, Pedro, escrevendo essas epístolas, olha o que ele diz. Muitas vezes aqui nessa epístola ele menciona a palavra graça, ele já abre a epístola com a palavra graça, ele fala sobre a graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,13, tão lindo o versículo, e menciona outras vezes mais. Agora olha esse capítulo 5, verso 10, preste atenção. 1 Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda a graça. Meus irmãos, essas palavras na boca de Pedro são muito especiais, você não acha? Porque ele saiu ocultamente para se esconder, para se desmoronar em choros, em lágrimas, amargas, tristes.
duras. Agora ele vai dizer, ora. Aliás, qual que é o tema dessa epístola mesmo? Esperança e glória. As duas palavrinhas combinadas. Definem essa epístola de Pedro. E ele já começa a epístola falando de provações. No breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele sabe muito bem o que é isso. Para que o valor da vossa fé. Olha aí, irmãos. Pedro não tinha fé no Senhor? Sempre teve. Quando ele nega o Senhor, ele era um incrédulo? Definitivamente não. Quando ele nega o Senhor, foi a expressão máxima da sua autoconfiança. Porque guarde isso, irmão. A fé e a carne andam juntas. Assim como, vamos pensar nos coríntios, o dom espiritual e a carne andam juntos. O dom espiritual não anulará a carne. Exemplo, Coríntios. Não vos falte nenhum dom, mas também não lhes faltava nenhuma manifestação da carne. Não é? E também a fé não anula a carne. Aí você me perguntaria, o que anula a carne então? A cruz. A cruz. Se o trabalho da cruz não tiver lugar nos nossos corações, a carne nunca será anulada. Mesmo sendo cristãos habitados pelo Espírito Santo e crentes no nosso Senhor Jesus, andaremos segundo a carne. Porque a carne só pode ser anulada, tornada sem efeito pelo trabalho da cruz nos nossos corações. E não precisamos falar o que é o trabalho da cruz, né? Temos ouvido isso há 40 anos. Lugar para a palavra viva de Deus trabalhar em nós. Lugar para as circunstâncias do arranjo providencial de Deus quebrantarem nossas vidas. Palavra e providência. Palavra de Deus, providência de Deus. Palavra de Deus e providência de Deus. Assim é o trabalho da cruz. Mas nós podemos dizer sim ou não à palavra e à providência. A ambos. Porque o trabalho da cruz não é compulsório. Precisamos dar um sim ao trabalho da cruz. Ou um não. Então, o Deus de, não só o Deus da graça, mas o Deus de toda a graça. Que lindo, meus irmãos. Veja, ainda continuando, 1 Pedro 5,10, que em Cristo, como Pedro conhece bem esse Cristo, não é? Em Cristo, esse Deus de toda a graça, Ele vos chamou. 3 anos e meio atrás, com relação ao evangelho que estamos estudando, ele ouviu o chamamento. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Ele vos chamou. Chamou para quê? Para onde? A sua eterna glória. Que lindo, meus irmãos. Isso é para cada um de nós. Ele vos chamou. Pedro está escrevendo, inclusive, para aqueles que estavam dispersos, né? Em função de perseguição. E ele continua assim, olha que beleza. Depois de terdes sofrido. Ele conhece também muito bem isso. Aliás, deixa eu me dizer algo mais. Quando o Senhor diz que Satanás obteve a permissão para peneirá-los, não foi apenas porque Pedro iria negá-lo dali algumas horas. Mas olha, escute bem, irmão. Satanás iria continuar peneirando esse grupo de discípulos até a morte deles. Eles foram peneirados a vida toda, leia a história deles. Alguns nós sabemos mais, outros menos, mas o fato é que todos eles morreram precocemente. Ou foram mártires, com exceção de João. Não é? Porque todos foram obtidos, com a permissão do Senhor, para serem provados, para serem peneirados. E a fé deles não desfaleceu. Todos eles foram testemunhas do Senhor até a sua morte. Inclusive o Simão, que foi crucificado de cabeça para baixo. Acho que você conhece a história. Não é? Arguído e levado à cruz. Esse que era tão autoconfiante, chega ao ponto de dizer, na hora de ser pregado no madeiro, ele vai dizer aquelas palavras, talvez você já tenha ouvido. Crucifiquem-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Que maravilha, meus amados irmãos. O Deus de toda graça, graça sobre graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco, se você conhece bem essa epístola,
Sabe o que Pedro chama de um pouco? A vida toda. Depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo, Cristo, ele há de fazer o quê? Vamos ler as palavras. Aperfeiçoar. Segundo, firmar. Terceiro, fortificar. Está vendo essa palavra fortificar? A mesma palavra que ele ouviu da boca do nosso Senhor em Lucas 22. Tu, pois, quando te converteres, fortalece. Essa palavra aí. Ela entrou no ouvido de Pedro, desceu para o seu coração. E agora ele está cumprindo, na sua epístola, o que o Senhor pediu para ele fazer. Quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Ele fez isso no ministério dele, óbvio, não é? A vida toda cuidando dos que são do Senhor. E termina a sua vida escrevendo essas duas epístolas. Sabemos que ele escreveu no final da vida, porque ele diz: estou prestes a deixar este tabernáculo, este corpo, conforme o Senhor efetivamente me revelou. Então ele está terminando de cumprir o seu serviço de fortalecer os irmãos com as suas epístolas. Então ele diz: ele vos há de aperfeiçoar no meio do sofrimento, e firmar, e fortalecer. E a última palavra também é muito linda: fundamentar. Meus irmãos, se nós formos cristãos sem fundamentos, para onde iremos? Destruídos os fundamentos, que fará o justo? Graças ao Senhor, porque nós somos chamados por estas mãos. Que nós ouvimos essa mesma voz. Tu és isso aí, mas tu serás Deus de toda graça. Bendito seja o Senhor. Voltando a Lucas. Fortalece os teus irmãos. Verso 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto, olha, irmão, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Impressionante ele dizer isso depois do que ele ouviu no verso 32. Para ele foi muito claro. Satanás obteve vocês e vai peneirar vocês, com a minha permissão. Mas eu roguei especialmente por você, para que você não desmorone. E quando você voltar, é a palavra para converter. Então ele está dizendo que Pedro iria se extraviar. Quando você voltar, fortifica os teus irmãos. Mas ainda assim, Pedro vai dizer, como que um não, né? Senhor, não é assim. Eu estou pronto para ir com o Senhor, não só para a prisão, mas para a morte. Repetindo o que nós falamos, me permita enfatizar, irmão. E graças a Deus por isso. A fé e a carne, ou o dom e a carne, como nós colocamos. Um não anulará o outro. Podemos exercer dons espirituais de modo carnal. E podemos viver uma vida carnal, mas ainda assim termos possuído, ou possuirmos dons espirituais. Pense sobre isso, irmão, e ore sobre isso. E a mesma coisa a carne. A vida da fé não anulará a carne. A vida da fé abrirá caminho para que a cruz trabalhe em nós. E a cruz anula a vida da carne. Então, era isso que Pedro iria aprender. É o que todos nós estamos aprendendo na escola de Cristo. Finalmente, verso 34. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro. Então, há esse contraste lindo que nós já compartilhamos. Simão, no verso 31, Pedro, no verso 34. Simão é o que ele era em si mesmo. Pedro é o que ele seria por causa do chamamento do Senhor. As duas coisas estão aí. O que ele seria por causa do chamamento do Senhor. Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces, antes que cante o galo. Um pouco nos minutinhos finais que nós temos sobre essa história ainda. Irmãos, depois que nosso Senhor chamou Pedro, um breve relato, que o Senhor ainda fale aos nossos corações com ele. Quando nosso Senhor então encontrou Pedro a primeira vez, levado por André, o seu irmão,
e disse aquelas palavras para ele: tu és Simão, tu serás chamado Cefas, ele não inicia um discipulado integral ao Senhor, porque nem o Senhor requisitou isso. O Senhor apenas disse essa palavra para ele. Não é? Isso é o que você é, isso é o que você será. Tu és Simão, tu serás Pedro. Ele continuou pescando, continuou no seu barco, continuou com a sua rede. Então, quando nós chegamos a Mateus 4, uma segunda etapa, nós vamos ver que o Senhor está passando pela margem do lago, do Genezaré, mar da Galileia. Ele vê esses pescadores e ele faz um chamamento. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles estavam lançando as redes. Presta atenção, lançando. Então, Simão Pedro e outros continuaram no seu ofício, mesmo tendo sido já chamados pelo Senhor. Até porque, repetindo, o Senhor não requisitou nenhum discipulado integral deles até ali. Mas em Mateus 4, ele requisita um discipulado integral. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Mas sabe o que acontece? Se você ler com cuidado Mateus 4 e Lucas 5, você vai ver que eles não entraram ainda em um discipulado integral. Vamos pensar em Simão, Pedro, particularmente. Ainda não. Então você vai ver em Lucas 5 uma experiência que já estamos estudando esse evangelho há mais de 2 anos. O que aconteceu em Lucas 5? A chamada pesca maravilhosa. Quando ele está lá pescando ainda, depois de o Senhor já ter dito: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles não apanham nada, o Senhor dá aquela ordem para eles lançarem as redes, no plural, eles lançam uma rede só, a rede se enche de peixe. Pedro está no barco com o Senhor, ele se dobra diante do Senhor e diz: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Então o Senhor diz para ele: não temas. Mais uma vez, como que dizendo: você se lembra o que eu disse alguns meses atrás? Quase 1 ano atrás, basicamente. Quase 1 ano. Você se lembra do que eu disse? Tu és, tu serás. Não temas. Não temas. Doravante tu serás, Pedro, pescador de homens. Então o texto de Lucas vai dizer assim: então deixando tudo, agora sim, deixando tudo, o seguiram. Experiência marcante na vida de Pedro. Mas sabe o que acontece depois, na sequência? Muitas falhas. Quando nós chegamos no Monte da Transfiguração, Pedro falha em reconhecer, antes do Monte da Transfiguração, depois que ele confessa que o Senhor é o Cristo, ele falha em reconhecer a mente de Deus. Ele vai dizer: tem compaixão de ti, Senhor, isso nunca te acontecerá. E o Senhor repreende severamente. Ele falha. Quando eles estão descendo do monte, há de novo aquela falha de todos os discípulos que estavam lá. Falha de grupo. Não puderam lidar com aquele endemoniado que estava ali no pé do monte. Lucas 22, nós temos a falha final. A falha da sua negação. Quando ele sai e chora amargamente. Agora, para concluirmos, o que acontece com ele? Como que se cumpriu isso que o Senhor disse no texto de Lucas 22? Eu roguei por ti, tua fé não irá desfalecer, você irá voltar, você irá fortalecer os teus irmãos. Então, depois que Pedro chega ao nada, ao fim, ao fundo do poço, sai e chora, não encontra mais o Senhor, ele está aniquilado. Então nós temos uma narrativa em Lucas 24. Quando os discípulos de Emaús, para quem o Senhor apareceu, faz a jornada de volta de Emaús para Jerusalém, eles encontram alguns que já estavam dizendo assim: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Assim está. Lucas 24, se não me engano, é o verso 32. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Aquela aparição oculta. Não perca isso, irmão. Penso que isso também tem tanto valor para nós. Porque depois de uma queda tão tremenda, uma queda tão aguda, tão penetrante, tão dolorosa, o Senhor tem um encontro pessoal, íntimo, podemos dizer a portas fechadas com Pedro. E aí, se você ler Lucas 24, 12, e compará-lo com João 20, fica aí as citações para você, faça isso, por favor. Você vai ver o que esses 2 capítulos nos ajudam, como eles nos ajudam. O que parece claro ali? Que quando Pedro vai ao sepulcro, Pedro e João correm ao sepulcro, quando tiveram a notícia que o túmulo estava aberto, você se lembra do relato, né? João chega primeiro porque é mais novo, corre mais rápido. Pedro vem atrás e entra no sepulcro, vê os lençóis e então não vê o Senhor. E então é dito que ele volta para casa.
Mas Pedro não tinha casa em Jerusalém. Pedro tinha casa em Cafarnaum. Quem tem casa em Jerusalém é João. Então, depois dessa hora tão dura de negação a que Pedro passou, e ele ainda não viu o Senhor, então João o recolhe para a sua casa. E essa nota também gostaria que os irmãos não perdessem. Em Lucas 24 você vai ver a mesma coisa. Voltaram para casa. Então, muito provavelmente, essa é a casa de João. Depois dessa dura experiência, João recolhe Pedro para sua casa. Então, irmãos, o que é dito? Que nesse momento, nesse ínterim, provavelmente foi o momento em que o Senhor encontrou Pedro a sós. Não sabemos se foi na casa de João, não sabemos se foi em algum momento ali relacionado a essa hora, mas muito provavelmente foi aí. Então, quando você compara os textos, quando você vai buscar a ajuda dos eruditos, você vai ver que a cena basicamente é essa, e ela é maravilhosa. Porque o que João poderia ter feito? Pedro negou o Senhor. João recolhe Pedro na sua casa. Então nós temos esse encontro íntimo. E para terminar, o que acontece depois? Pedro não foi ainda restaurado na sua vocação. Mas o Senhor falou que ele iria fortalecer os seus irmãos quando ele se convertesse. Como que isso vai se cumprir? Não é questão só de restauração pessoal. Isso em João 21, até João 21, já tinha acontecido. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então houve uma restauração pessoal. Digamos, Simão recebeu um perdão do Senhor, certo? Tocou o Senhor de novo, esteve com o Senhor de novo, foi acolhido pelo Senhor de novo. Mas e daí? E agora? E aquela palavra lá atrás? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vocação ministerial. Como é que isso seria resolvido? Então nós temos o texto de João 21, que você conhece bem. E que em algumas outras vezes já o comentamos aqui. Vou citá-lo rapidamente, especialmente por amor aos mais novos. Sabe o que acontece lá, meus queridos irmãos jovens? Pedro diz, eu vou pescar. Ele já tinha encontrado o Senhor, já tinha sido acolhido pelo Senhor, já tinha recebido um perdão do Senhor, mas ele não sabe o que vai fazer da vida. Então ele diz, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Eu vou pescar. E com ele mais 6 entraram no barco, 7 foram conduzidos. Porque ele possivelmente fosse o mais velho de todos os discípulos. Então tinha até mesmo uma liderança natural. E possivelmente um bom pescador. Então nós vamos com você também. Mais 6 entraram no barco. E você lembra o que acontece lá? Aquela cena, irmãos. Aquela cena final, restauradora, completa. Cena de restauração completa. Lá está Jesus, o Cristo ressurreto na praia. E eles estão lá pescando pela madrugada e não apanham nada, como diz João. Aquele nada é muito significativo. Pescaram no clarear da madrugada e nada apanharam. E o Senhor está na praia e usa aquela palavra doce para aquele barco, a 90 metros da praia, 200 côvados. Ele diz, filhos, olha esse termo, filhos. Os 7 estavam sem rumo, sem direção. Ele diz, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles dizem, não. Pescadores profissionais, pescando na madrugada, melhor horário, num mar abundante de peixes, não pegaram nada. Por quê? Porque eles estavam fora dos propósitos e do chamamento do Senhor. Embora Pedro tivesse tido uma restauração pessoal, ele ainda não teve uma restauração vocacional. Irmãos, quais são as cargas, os serviços que o Senhor tem confiado a nós? Nós temos exercido esses serviços em relação ao corpo de Cristo e para o fortalecimento dos nossos irmãos? Cada um de nós foi chamado em alguma medida para isso. Mas o que será que nós estamos fazendo? Estamos pescando? E quem sabe estamos levando outros conosco para pescar também? Tem de sair alguma coisa que comer? Nada.
lancem a rede à direita do barco e achareis. Lançaram e a rede se enche de 153 grandes peixes. Então, no barco se ouve aquela voz. É de João, que estava no barco também. É o Senhor. Simão se lança na água. Ele estava desnudo. Rapidamente ele se cinge e se lança na água. Porque ele ouviu de João que aquele que está lá é o Senhor. Então ele vai até a praia e ele encontra lá um braseiro. Só 2 vezes o Evangelho de João menciona a palavra braseiro. João 18:18 e João 21:9, 2 braseiros. No braseiro anterior, lá estava Simão negando o Senhor. Nesse braseiro posterior, lá está o Senhor restaurando Simão. 2 braseiros. Quando ele vê o braseiro, é tão lindo, meus irmãos, porque agora ele não tem palavras. Ele sempre tem palavras, mas agora ele não tem palavras. Porque agora ele chegou ao fim de si mesmo. Então ele está calado. E o Senhor diz, se você ler o relato, ele diz assim para os seus 7 que estavam pescando: tragam alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Cada versículo naquele capítulo é maravilhoso. Porque, meus irmãos, o que eles apanharam? Nada. Nada. O Senhor é quem envia 153 peixes para a rede deles. Mas quão gentil e doce é o nosso Senhor, ao dizer, tragam os peixes que vocês apanharam. Os peixes são do Senhor. Então eles puxam, quem puxa a rede é Pedro. Pedro vai lá, arrasta a rede para a praia, calado, porque eles sabiam que era o Senhor. Então eles veem sobre o braseiro peixe e pão. Peixe e pão. O café da manhã, preparado para aqueles que não apanharam nada. Peixe cru eles não iriam comer, não é? Tinham acabado de puxar a rede, mas já havia um braseiro com café da manhã. Peixe e pão. Para aqueles que estavam sem propósito, desconsiderando o chamamento vocacional do Senhor. Não pessoal agora, mas vocacional. Então o Senhor vai fazer aquela pergunta que você conhece. Eu não vou me alongar nela. Primeiro ele diz assim a Simão: Simão, filho de João. A mesma palavra que ele ouviu lá no início, de novo. Simão, filho de João. Amas-me mais do que estes outros? Porque ele se comparou, não foi? Ele está dizendo, Senhor, eu irei com o Senhor até a prisão e até a morte. Como que dizendo, desses outros, eu não sei até onde eles irão, mas eu irei até a prisão e até a morte. Então ele diz, você me ama mais do que estes outros? Então ele responde daquelas maneiras que você já sabe. E para concluir, meus irmãos, quando o Senhor o restaura, 3 vezes repetindo, Simão, tu me amas, usando palavras diferentes ali, tanto o ágape quanto o filéu. Mas há uma nota que eu gostaria de deixar para concluirmos. Quando o Senhor diz assim para ele, apacenta os meus cordeiros, 2 vezes, e pastorei as minhas ovelhas, 1 vez, o Senhor usou palavras diferentes. Ele usou o basco, que no grego significa dar alimento para as ovelhas, dar pasto, alimentar. E ele usou o poimaino, que significa pastorear ou apacentar. Então, quando ele restaura Pedro vocacionalmente, depois de toda a dor que Pedro passou aí, ele está ratificando para Pedro 2 coisas, que são tão importantes, meus irmãos. E na medida de cada um de nós, são necessárias para todos nós. Vocacionalmente falando, ministerialmente falando, em termos de serviço. Ele usa esse basco, dizendo, alimenta os meus cordeirinhos. Dá comida para eles, da mesma maneira que eu dei comida em tua boca. E a outra expressão, coloque no colo e cuide deles. Poimaino. A palavra para pastor no grego é poimen. E essa poimaino é derivada de poimen, é pastoreia. Põe no colo, cuida. Apacenta as minhas ovelhas. E aí, para finalizar em João 21, sabe o que o Senhor diz a Pedro por último? É a última frase que conclui a história do Senhor com Pedro.
segue-me. Porque depois que o Senhor restaura Pedro e diz para ele, segue-me, Pedro dá uma olhada para trás assim e vê João também seguindo. Aí ele pergunta, Senhor, e esse aí que está te seguindo também? Aí o Senhor diz assim, se eu quero que ele permaneça até que eu volte, que te importa? Quanto a ti, segue-me. E essa foi a última palavra do Senhor para ele. Segue-me. E foi isso que ele fez toda a sua vida. Por quê? Porque eu roguei por ti, para que não desfaleças. Tu, quando te converteres, fortifica os teus irmãos. Bendito seja o Senhor. Então, meus irmãos, apesar de todas essas expressões da carne, excluindo a questão de Judas, a traição, o Senhor está lidando com o seu círculo íntimo, fortalecendo-os, alimentando-os, cuidando deles, e certo de que eles iriam, cada um desses 11 aí, iriam permanecer até o fim, seguindo o Senhor. Isso então, irmãos, sem dúvida, é um modelo para todos nós do que o Senhor tem feito e fará com todos aqueles que Ele também chamou com as mesmas palavras. Tu és o que és, mas tu serás. Que então o Senhor torne os nossos corações maleáveis a esse seu trabalho transformador. E na medida em que formos conhecendo quem nós somos por natureza, ou as fraquezas de nossa carne, saibamos que Ele vive sempre para interceder por nós. E que as próprias fraquezas de nossa carne se tornam motivos para a sua intercessão, para a nossa recuperação. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, entregamos a Ti uma vez mais a Tua palavra, te suplicando que o Senhor encha os nossos corações de encorajamento e de advertência, para que possamos realmente seguir o Senhor por onde quer que vás. Obrigado por esse tão fiel e grandioso chamamento que recebemos do Senhor. E sabemos que nada ou ninguém nos separará das Tuas santas mãos. Mas realmente, Senhor, queremos ser aperfeiçoados por Ti. Por isso te pedimos que sejamos dóceis ao trabalho da cruz nas nossas vidas. Seja pelos arranjos providenciais, seja pela Tua palavra viva e eficaz. Trabalhe em nós, Senhor, separando a casca do grão, para que Tua imagem possa realmente ser formada em nós e Teu caráter refletido de nossas vidas. Assim nós te pedimos, muito agradecidos por Tua imensa fidelidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.